Bom, a perseguição que está ocorrendo na Suíça, agora também vou aí no item 37 do material didático falar da perseguição na Holanda. A Holanda, ela é historicamente assim uma região tolerante com os anabatistas. O número de anabatistas que se desenvolvem nessa região, eles são muito grandes. É interessante que tem um amigo que trabalhou comigo no Instituto Nacional do Câncer como analista de sistema e ele acabou indo trabalhar na Holanda, está trabalhando lá como analista de sistemas. Aí eu conversando sobre esse tema com ele, porque eu e ele falávamos muito sobre religião, ele começou a pesquisar, nós dois conversando e pesquisando, ele começou a falar, Levi, aqui na cidade onde eu estou, teve anabatista sendo morto aqui, porque a perseguição na Holanda vai crescer agora, porque a Holanda ela fazia parte, ela era dominada pela Espanha, ok? E o rei da Espanha, ele se tornou imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então ele era o segundo na terra embaixo do Papa. Na hierarquia, como eles diziam, eram Deus, o Papa e o imperador. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a Inquisição na Holanda, ou seja, fiscalizar mais e perseguir, porque haviam muitos anabatistas lá. Bom, eu coloquei aí para vocês, então, um historiador, J. Pereira, que ele fala sobre a história dos batistas e dos anabatistas, né? Então ele diz, de 1529 a 1533, foi, como diz o doutor Ernest Payne, um crescente horror de degolamentos e fogueiras na Holanda, que nesse período ela é católica. Ela vai se tornar protestante. Os protestantes vão conseguir fazer uma revolta política lá e vão conseguir colocar o protestantismo lá. Mas nesse momento ela ainda era católica. Que essa gente, levada ao desespero, tenha finalmente reagido e replicado pela violência, poder-se-ia entender. O doloroso do acontecimento foi que, além de intensificar a perseguição, ele prejudicou a recepção da mensagem anabatista. Essa bela mensagem de pacifismo, de tolerância e de respeito pelas Escrituras. Bom, então esse historiador, né, estava falando que a mensagem anabatista era bonita, e já essa mensagem católica e protestante, né, de guerra justa, era horrível. Ele prossegue. Quanto à perseguição, diz o Dr. Rufus Jones que nenhum outro movimento em favor da liberdade espiritual na história da Igreja teve um tão grande martirológio. Nos 10 anos que medearam entre 1535, fim do reinado de Münster, até 1545, nada menos que 30.000 anabatistas foram mortos só nos Países Baixos. Países Baixos é a região da Holanda, a região mais conhecida hoje como Holanda, né? Tá bom? Mas, principalmente naquela região. Ela era dominada pela Espanha, que era um catolicismo radical, catolicismo xiita. A pior inquisição da Europa foi a Inquisição Espanhola, tanto que até hoje entre os judeus é muito falado nessa Inquisição. Os judeus sofreram na Europa toda, mas na Espanha, e até hoje, a Espanha ela é muito católica. Porque o que havia acontecido nesse período para a Espanha ser tão católica, ok? Lembrando, nós estamos estudando aqui o ano 1530, pensando num ano redondo. Se você voltar 40 anos na história, o que ocorria? Os muçulmanos, eles tinham dominado a Espanha. Toda a Espanha, Portugal, toda a Península Ibérica foi tomada pelos muçulmanos, pelos islâmicos. Os católicos perderam o domínio daquela região. Eles tinham que pagar tributo aos muçulmanos. E isso já estava assim, um domínio por quase 800 anos. Era um tempo muito longo, tá bom?
E o que ocorre? Próximo de 1500, estou falando em número redondo, eles conseguiram organizar guerras e expulsaram os muçulmanos de lá. Então aquilo fez crescer a fé católica, né? Teve, vamos dizer, um avivamento católico na Espanha. Então a Espanha ela era assim muito radical na sua perseguição, na sua inquisição. E nesse período, o homem que foi escolhido pelo Papa e pelos príncipes, né, como o imperador do Sacro Império Romano Germânico foram a família dos espanhóis, porque eles deram essa grande vitória ao catolicismo. Então, eles, né, se tornaram imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Então, eles aumentaram a perseguição nesse período, o que ocorre. E ele diz que só nesse período de 10 anos, 30.000 anabatistas foram mortos só nessa região da Holanda, que era dominada pela Espanha, né? E prossegue. Mas a matança se verificou também na Inglaterra, onde os primeiros anabatistas chegaram em 1530, na Suíça, na Alemanha, no Tirol, na Áustria, na Morávia e na Itália. Então, esse historiador ele cita essa quantidade de mortos. Então, você pensa, 30.000 na Holanda, que é um país pequeno, né? 30.000 na Holanda. E ele vai citando outros países onde os anabatistas estavam sendo mortos, né?